Nossa história começa com Kimido, um garoto comum do ensino médio que está cuidando de seus próprios assuntos na escola quando é abruptamente sequestrado por um grupo de rapazes musculosos chamados Charles e levado até os portões da Academia Saken. Lá, ele é recebido por Miyuki, que foi designada para ser a empregada pessoal de Kimido, e leva o garoto confuso para conhecer o diretor da escola. É quando Kimido descobre que essa academia é, na verdade, uma escola de elite exclusiva para meninas, frequentada pelas filhas de famílias ricas. No entanto, devido ao isolamento das realidades da sociedade cotidiana normal, muitas das alunas se tornam viciadas em jogos online e em resumos de animes, acabando se tornando antissociais e reclusas depois de se formarem. Para remediar isso, Kimido, um garoto comum e pouco impressionante de todas as maneiras, foi escolhido para ensinar essas meninas de elite sobre a vida de uma pessoa comum e ajudá-las a se sentirem mais à vontade na presença de homens, já que a maioria delas nunca conheceu um homem antes. Mas para sua surpresa, Kimido também foi escolhido porque Miyuki e o diretor erroneamente acreditam que ele tem uma queda por homens bonitos e musculosos. No entanto, quando Kimido admite que na verdade gosta de garotas, Miyuki e o diretor entram em pânico e decidem que terão que cortar a masculinidade de Kimido para manter as meninas em segurança. Ao ouvir isso, ele imediatamente grita que na verdade adora os músculos de homens bonitos. E uma vez que a situação de corte de partes íntimas é desarmada, Kimido é levado para sua sala de aula, onde é imediatamente confrontado por lindas alunas. Uma delas é Reiko, uma aluna modelo perfeita que se destaca em tudo, desde acadêmicos até artes e esportes. De repente, o celular de Kimido toca, o que surpreende as outras alunas, pois elas nunca viram um objeto tão estranho antes. Elas se aproximam do celular de Kimido para dar uma olhada mais de perto nesse objeto alienígena. Depois disso, Reiko devolve o celular ao seu legítimo dono, mas o coloca em uma caixa de presente antes de fazê-lo. Quando ela entrega a caixa para Kimido, suas mãos se tocam acidentalmente, o que deixa Reiko extremamente desconcertada, pois é a primeira vez que ela toca um homem que não seja seu pai. Mais tarde no mesmo dia, no pátio da escola, Aika, uma excluída social que é péssima em tudo, puxa a mão de Kimido em direção a ela e tenta beijá-lo, mas ele consegue evitar por pouco essa breve viagem ao paraíso quando questiona seu comportamento estranho. Iki revela que ela ouviu de seus colegas mais velhos que, se ela beijasse um homem, todos os seus sonhos se tornariam realidade instantaneamente. Para zombar dela por acreditar em algo tão ridículo, Kimido brinca dizendo que ela também precisa rolar e latir como um cachorro se quiser que seus sonhos se realizem, o que Aika faz sem questionar, para espanto de Kimido. Depois de um dia exaustivo, Miyuki acompanha Kimido até seu quarto, mas quando a porta do quarto se abre, ele fica chocado ao ver que seu novo quarto é idêntico ao seu quarto e sua casa, com seus dois interessantes posteres pendurados nas paredes, que ele destrói a contragosto para esconder seus verdadeiros desejos e preservar sua masculinidade diante dos perigosos comentários de Miyuki. Pouco depois, Aika visita Kimido em seu quarto e confessa que já rolou no chão mais de 50 vezes, mas seu sonho de se tornar a aluna mais popular ainda não se realizou. Ela explica ainda que quer aprender mais sobre a vida de uma pessoa comum na esperança de que esse conhecimento faça com que outros alunos a admirem. Sentindo pena dela, Kimido relutantemente concorda em ajudá-la, e Aika se torna a primeira membro do clube dos plebeus de Kimido. Seu segundo dia nessa nova escola maluca começa com Miyuki bem na cara dele, dizendo que deseja que ele nunca tivesse acordado, aterrorizado com o que ela poderia fazer com ele se descobrisse a verdade sobre sua preferência por mulheres. Kimido sente-se compelido a seguir as brincadeiras de sua empregada mais tarde naquele dia. Reiko decide levar Kimido para a cafeteria da escola, que ele comenta parecer mais um restaurante 5 estrelas, com cada prato tendo nomes franceses. Então, quando Kimido decide comer macarrão instantâneo, as meninas ficam chocadas ao verem algo tão comum pela primeira vez, querendo compartilhar essa comida alienígena com elas. Kimido explica como preparar o prato e passa sua única xícara de macarrão instantâneo para todas as meninas, cada uma recebendo apenas uma pequena porção de macarrão servida em pratos pequenos e caros. Todos se encantam com essa estranha comida comum. Mais tarde naquele dia, no clube dos plebeus, Aika visita o quarto de Kimido para atividades de clube muito sérias, mas acaba se divertindo passando tempo com ele descobrindo coisas novas sobre seu estilo de vida alienígena, como mangá. De repente, Kimido decide pregar uma peça em sua nova amiga ingênua e diz a ela que ela na verdade tem a habilidade de usar os mesmos poderes dos personagens do mangá que ela acabou de ler. Ao ouvir isso, Aika imediatamente lança um feitiço para parar o tempo, e Kimido brinca ficando imóvel como uma estátua e permanece assim mesmo quando Aika lhe mostra uma surpresa. No entanto, Kimido é forçado a acabar com a brincadeira quando Aika tenta beijá-lo, o que a deixa muito envergonhada. Mais tarde, naquela noite, a caminho dos chuveiros, Kimido esbarra acidentalmente em Reiko, mas ela, felizmente, o perdoa, pois ela sabe que ele está interessado apenas em homens musculosos e bonitos. No entanto, Kimido está começando a achar cada vez mais difícil manter seus verdadeiros desejos em segredo. E para piorar as coisas, ser visto por outro homem faz com que Reiko sinta que ela não é mais pura e que agora ela deve se tornar esposa de Kimido. No dia seguinte, na sala de aula, Reiko se vê completamente incapaz de se concentrar, pois a única coisa em sua mente é seu futuro noivo. Alguns dias depois, Kimido encontra Akua, uma garota de aparência jovem que está escrevendo equações matemáticas muito mais complexas do que ele pode compreender. Intrigado por ela, Kimido decide convidá-la para a sala do clube dos plebeus, para que possam conversar. Ele a trata com ramen, que ela gosta muito, e Akua lentamente começa a gostar de Kimido quase tanto quanto da comida alienígena gratuita. Então ele a leva de volta ao laboratório dela, onde ele a observa trabalhar e percebe que, apesar de sua aparência e atitude, Akua está longe de ser uma criança pequena. E para sua surpresa, Kimido descobre que Akua tem a mesma idade que ele e que ela é na verdade um super gênio, assim como eu, é claro. Mas quando as empregadas de Akua revelam a Kimido que ela está gostando dele, o pobre plebeu se vê esperando que isso não torne sua vida ainda mais louca do que já é. Infelizmente, sua vida fica mais louca quando ele logo encontra Karen, uma garota de temperamento explosivo e muito habilidosa com uma espada. Mas, em vez de pedir para falar com o gerente, Karen ataca Kimido e desfere um golpe com tanta força que as roupas de todos por perto são rasgadas em farrapos, com Kimido não sendo poupado do
mesmo destino. No entanto, Kimido consegue vencer Karen ao acidentalmente revelar sua masculinidade e, no final, vence a luta. Depois disso, uma Karen desanimada e derrotada declara-se como serva de Kimido até o dia em que ela seja forte o suficiente para matá-lo em uma luta. E depois de um evento extremamente agitado, pela tarde Kimido encontra-se ainda mais exausto do que o habitual pelas travessuras dos alunos desta escola de elite. Kimido de repente se encontra com duas novas garotas em seu quarto, ambas se declarando novas membros do clube dos plebeus. Mas, apesar de ser de pavio curto e irritada, como o nome sugere, Karen mostra seu lado gentil ao rapidamente se afeiçoar à pequena Akua. Alguns momentos depois, um garçom entrega uma caixa contendo celulares que Aika planeja usar para se tornar popular e ela imediatamente tenta tirar uma selfie, mas, ao ver o resultado da foto, Aika surpreendentemente se elogia por ser muito atraente. No final do dia, os quatro decidem tirar uma selfie em grupo para comemorar sua nova amizade e Karen se vê cada vez mais obcecada com essa estranha máquina de selfie alienígena. Algum tempo depois, Reiko convida Kimido para um chá, pois supostamente deseja ter uma conversa agradável com ele, mas Kimido recusa sua oferta, pois já havia feito planos com Aika. Enquanto isso, Reiko está em seu chá com as amigas, mas enquanto as outras meninas se divertem, Reiko ainda está incomodada com a recusa de Kimido e acaba descontando acidentalmente sua frustração em suas amigas. Naquela noite, Reiko se arrepende de como tratou suas amigas e lamenta como não consegue se aproximar de Kimido como Aika está. No dia seguinte, na escola, Akua distribui celulares para todos na classe de graça, para que todos possam se comunicar melhor entre si e para que o plano mestre de Aika de finalmente fazer amigos de verdade possa se concretizar. No entanto, Aika percebe o clima estranho entre Reiko e suas amigas e decide ajudar Reiko sugerindo que ela organize uma festa. Mas o comportamento antissocial de Aika é interpretado como rude por Reiko e as duas começam a discutir e brigar durante esse momento acalorado. No entanto, Reiko descobre a existência do clube dos plebeus e, desejando seguir em frente com seu sonho de um dia se casar com Kimido, insiste em também se tornar uma membro oficial do clube, o que Aika é fortemente contra, independentemente dos sentimentos de Aika. No entanto, Reiko se torna oficialmente uma membro do clube, mas enquanto as atividades do clube estão em andamento, Miyuki visita o quarto de Kimido e fica bastante descontente ao ver tantas garotas em seu quarto ao mesmo tempo. Isso leva Miyuki a ameaçar novamente cortar a masculinidade de Kimido com suas gigantes tesouras, e o pobre Kimido tem que mais uma vez constrangedoramente fingir estar atraído por homens musculosos. As meninas do clube estão começando a ficar desconfiadas e começam a questionar suas verdadeiras preferências. No dia seguinte, Kimido acorda e fica surpreso ao encontrar Akua deitada ao seu lado, mas quando a barriga de Akua ronca, Kimido oferece-se para cozinhar comida comum para o café da manhã e decide fazer bolinhos de batata para ela depois que ela concorda em comer qualquer coisa que ele fizer. Mas enquanto estão cozinhando juntos, Akua acaba tirando suas roupas novamente e começa a rabiscar notas na parede, para irritação de Kimido. No final, Akua não se mostrou de grande ajuda na cozinha, mas os bolinhos de batata ainda foram um sucesso e ela adorou comê-los. Depois de terminarem de comer, Kimido leva Akua de volta ao seu laboratório e fica surpreso ao encontrar um bichinho de pelúcia dele mesmo em seu quarto, o que leva Akua, envergonhada, a expulsar Kimido. Enquanto isso, as outras garotas, com ciúmes da proximidade de Akua com Kimido, tentam se aproximar dela para que ela passe menos tempo com Kimido, mas ela parece estar completamente desinteressada em tudo o que tentam, e as garotas eventualmente são forçadas a aceitar a derrota. Algum tempo depois, a Academia Saken organiza uma viagem para que os alunos possam experimentar com segurança a vida comum em uma terra construída especialmente para isso. A terra possui lojas e ruas normais, como no Japão real, para que os estudantes possam entender a essência de viver no mundo real, assim como lidar com situações simples, como atravessar a rua e pedir comida em restaurantes comuns. Mas enquanto caminha por lá, Kimido encontra muitas falhas nesse lugar em comparação com o verdadeiro Japão que ele já experimentou. No entanto, ele decide ignorar essas falhas e, em vez disso, incentiva as garotas a tentarem pedir sua própria comida. Ele até diz a Aika exatamente como pedir sua comida para que ela possa ganhar a admiração de seus colegas de classe. No entanto, as coisas não saem exatamente como planejado, pois Aika começa a entrar em pânico. Mas, no final, tanto Reiko quanto Aika ganham confiança ao pedirem comida por elas mesmas, o que impressiona o resto das meninas da classe, que decidem seguir o exemplo delas, e à medida que a viagem escolar continua, a classe visita lugares mais comuns para se divertir, como um fliperama, onde Reiko surpreendentemente consegue ganhar uma boneca em um jogo de guindaste, o que a deixa muito feliz. Enquanto isso, chega a vez de Aika brilhar, pois ela é capaz de ensinar outros alunos a jogar os vários jogos do fliperama que ela aprendeu em todos os mangás que leu no quarto de Kimido, e seu conhecimento e desempenho acabam aumentando muito sua popularidade entre os alunos. Isso encoraja Reiko a desafiar Aika para um jogo de duas pessoas, mas as duas acabam se aproximando cada vez mais à medida que jogam, e Reiko e Aika finalmente se tornam boas amigas. Mais tarde naquele dia, Kimido avista Karen olhando para um vestido na frente de um espelho, mas ela está muito tímida para experimentá-lo. Percebendo que Karen tem medo secreto de suas habilidades de luta inexistentes, Kimido consegue convencê-la a experimentar todos os tipos de roupas que ela secretamente gosta, e quando Kimido elogia ela, Karen fica chocada ao descobrir que ele acha ela atraente, o que leva Karen a dar um tapa em Kimido e fugir constrangida. No dia seguinte, Kimido acorda de manhã com o rosto de Miyuki, que mais uma vez deseja que ele nunca tenha acordado. Enquanto isso, Aku e a senhora Kamido se divertem muito enquanto ele está na viagem escolar, e sua empregada tenta consolá-la, mas sem sucesso. Quando Kimido finalmente retorna à academia, no entanto, é revelado que Miyuki tem acordado Kimido com um beijo todas as manhãs, o que é a verdadeira razão pela qual ela sempre desejava que ele nunca acordasse. Algum tempo depois, Kimido apresenta
apresenta Aika a um jogo de adivinhação em seu celular, e Aika fica bastante divertida com a existência de tal coisa. As meninas se reúnem novamente no clube dos plebeus e decidem experimentar o aplicativo, e rapidamente ficam obcecadas com ele. Depois que o aplicativo explica com precisão a natureza e a personalidade de cada uma das meninas, elas competem em um jogo de classificação de relacionamento para descobrir qual delas seria a melhor para casar com Kimido um dia. A primeira a tentar é Aika, que fica extasiada ao receber 80 pontos de 100. Reiko entra em seguida e rapidamente humilha ela depois de obter 90 pontos e continua provocando Ikon até Karen aceitar tentar e acaba ficando com raiva de Kimido quando recebe uma pontuação 0. No entanto, descobre-se que o jogo apresentou mau funcionamento e que a compatibilidade entre Karen e Kimido é na verdade 100% perfeita. Isso deixa o restante das meninas incrivelmente com inveja e elas começam a agir como se o aplicativo não estivesse funcionando desde o início. Enquanto isso, Akua também experimenta o aplicativo, mas sua compatibilidade com Kimido acaba sendo de 50, o que a deixa bastante desapontada. No dia seguinte, Kimido é acordado mais uma vez pelos lábios de Miyuki, mas desta vez ele pede a ela para acordá-lo com um despertador a partir de agora. Esse pedido deixa Miyuki imediatamente irritada e sua reação faz com que Kimido tenha mais uma experiência ameaçadora de sua masculinidade com ela. Mais tarde, no mesmo dia, Karen convida Kimido para seu quarto sob o pretexto de consertar uma camisa que ela secretamente danificou de propósito. Ao entrar no quarto dela, Karen imediatamente troca de roupa para a roupa que Kimido a convenceu a comprar durante a viagem escolar, e à medida que os dois se aproximam e começam a se conectar, as outras meninas estragam o clima ao invadir o quarto, forçando Karen e Kimido a se esconderem no armário, onde Kimido acaba ficando desconfortavelmente próximo de Karen. No entanto, isso não dura muito, pois logo são descobertos pelas outras meninas, e para salvar a situação, Kimido mente e finge que estava apenas lutando com Karen, o que ele diz ser um passatempo normal dos plebeus. Infelizmente, isso leva Aika a experimentar técnicas reais de luta livre com ele. No dia seguinte, Akua se sente mal depois do recente teste de compatibilidade e fica deprimida por causa disso. Então ela decide convidar Kimido para passar algum tempo juntos, para que possa conhecê-lo melhor, e quando Kimido concorda em ir, as empregadas de Akua planejam várias maneiras de aproximar Kimido de Akua. Isso funciona por um tempo e as coisas estão mais ou menos indo conforme o planejado até que Miyuki chega e põe fim ao pequeno encontro deles. No final do dia, no entanto, as empregadas ainda estão satisfeitas por terem aproximado Akua e Kimido. Algum tempo depois, Reiko ouve Kimido falando ao telefone com seus amigos e dizendo o quanto sente falta deles. Reiko interpreta erroneamente isso como Kimido querendo deixar a academia por sentir falta de estar perto de homens musculosos por tanto tempo. Para impedir que ele parta, Reiko conta às outras meninas sobre isso, e elas decidem ajudar a satisfazer os desejos de Kimido se vestindo como rapazes. No entanto, isso não funciona como esperado. No final, Kimido as tranquiliza, dizendo que estava apenas sentindo falta de seus amigos e que não tem planos de deixar a escola, o que é um grande alívio para as meninas que se afeiçoaram muito a ele. Alguns dias depois, Kimido e Reiko estão se divertindo juntos na sala de aula quando são convocados para uma reunião. Ao chegarem lá, ficam chocados ao ver a mãe e o irmão de Reiko, que não gostam muito da proximidade entre Reiko e Kimido. A mãe de Reiko revela que o casamento de Reiko foi arranjado com o filho de um dos parceiros de negócios e pede a sua filha que deixe a academia para que possa participar de uma reunião com seu futuro marido. Reiko fica obviamente perturbada com essa notícia, e até as outras meninas se sentem devastadas quando ficam sabendo disso por Kimido. No entanto, como são assuntos familiares de Reiko, o clube acha inadequado interferir, até que o irmão de Reiko revela mais tarde que deseja acabar com esse casamento arranjado. O irmão de Reiko leva o grupo até a casa onde Reiko está encontrando seu futuro marido, mas ela está surpreendentemente fortemente guardada por homens armados. Sem hesitar, Karen usa suas habilidades com a espada para lidar com os guardas, enquanto o irmão de Reiko enfrenta seu instrutor de artes marciais. O resto do clube entre Akua ajuda Kimido e Aika a hackear os sistemas de segurança, e eles recebem até ajuda das empregadas de Akua e dos homens musculosos que sequestraram Kimido. Eles conseguem chegar à sala de reuniões a tempo de suplicar à mãe de Reiko que cancele o casamento. Ver Kimido defendendo Reiko encoraja-a a recusar o casamento também. No entanto, a mãe de Reiko adverte a filha que ela será deserdada da família e perderá todo o seu dinheiro se recusar o casamento. Mas Camille a apoia, e diz que cuidará dela. Em vez disso, no entanto, a mensagem de Kimido é interpretada erroneamente como um pedido de casamento, o que choca completamente as outras meninas. Mas elas ficam ainda mais chocadas quando a mãe de Reiko concorda com o pedido de casamento não intencional de Kimido, tornando Kimido o noivo de Reiko. Para piorar as coisas para ele, a mãe de Reiko menciona que está permitindo que sua filha se case com ele, para que ela possa torturá-lo diariamente até o dia em que ele seja obrigado a se divorciar de Reiko. Após tudo isso, Reiko é salva com sucesso e o clube dos plebeus volta ao normal. Mas Kimido se vê com problemas ainda maiores agora, que está de alguma forma noivo de Reiko e, mesmo depois de explicar o mal-entendido que levou a essa situação, Reiko ainda acredita que um dia se casará com Kimido, apesar de seu suposto amor por homens musculosos.